Valeu. Irmãos, eu não sei como é que foi a tua semana, não sei se vocês trocaram muitas mensagens de WhatsApp com seus cônjuges, ok? Eu posso assegurar que eu troquei bastante, muitas mensagens calientes eu mandei para minha esposa e recebi outras também, ela está chegando aí agora. Obrigado, irmão. Eu adoro essas coisas assim. E espero em Deus que a gente realmente consiga concluir este projeto que nós estamos começando. Famílias fortes, igrejas fortes. Igrejas fortes, sociedade forte. Amém? A nossa sociedade precisa disso. Nós precisamos disso, enquanto famílias, enquanto seres individuais. Nós precisamos disso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler um texto no versículo 8. A partir do 8, né? É uma parábola que você conhece. Nós estamos falando sobre família, sobre relacionamentos, sobre casamentos. Mas a palavra de Deus, ela é completa. Amém? Então você que hoje não está num relacionamento, pode ter certeza, Deus vai falar contigo também essa noite. Amém, meu querido, minha querida? Nem que seja para te mostrar o seu varão, a sua varoa. Amém? Que pode estar aqui, viu? Ela pode estar aqui dentro e você não sabe. Você ainda não sabe disso. Posso ouvir um amém? Amém. Só dos solteiros, viu? Os casados não. Vamos lá. Lucas 15, a partir do, eu disse Lucas ou disse João, hein? Lucas 15, a partir do versículo 8, acompanha comigo na sua Bíblia, a parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Querido, só você pode pensar, o que essa história tem a ver com casamento? O que essa história tem a ver com relacionamentos? Eu digo a você, essa história é muito interessante. Deixa eu tentar enxergar sem óculos. É um desafio, viu? Não é possível. Essa história é uma história muito interessante. Interessante de verdade. Fala de uma mulher que ela perde uma moeda. A Bíblia fala que ela tem 10 moedas, ela perde uma única moeda e fica com 9 moedas. Até aí tudo bem, parece que está tudo bem, mas a Bíblia fala que o número 10 é um número de completude, é um número de plenitude, é um número que quer dizer que está completo, que está pleno. Então, para essa mulher, como ela procura, o texto mostra que ela procura, ela se preocupa, para essa mulher é como se ela estivesse rompendo com algo que estivesse completo. Para ela é como se ela estivesse rompendo com algo que estivesse pleno e agora não está mais. E eu queria que você prestasse atenção em relação a isso, porque existem coisas na nossa vida, existem valores na nossa vida, que se a gente perde, a gente abre espaço para perder outras coisas também. E isso é uma verdade. Existem alguns valores que se a gente perde, se a gente abre mão, a gente abre espaço para perder outras coisas que também são igualmente importantes. E é interessante porque, veja bem, eu não acredito em pessoas que dizem o seguinte: eu vou sair de casa para me desestressar um pouco. O clima aqui está pesado, o negócio aqui está complicado. Eu vou sair para me aliviar um pouco a minha mente, desestressar um pouco. Irmãos, essa mulher perde a moeda onde? É na rua ou em casa? Ela perde a moeda em? Ela perde a moeda em casa. Ela não perde a moeda na rua, ok? Mas é interessante porque tem pessoas que dizem isso: eu preciso sair de casa para me desestressar. Eu preciso sair de casa para espairecer a minha cabeça. Eu vou para fora de casa porque o negócio aqui está tenso e eu preciso dar uma aliviada. Queridos, às vezes falta alegria debaixo do nosso próprio lar. Às vezes falta alegria debaixo do nosso próprio teto. E as pessoas vão procurar alegria em outras coisas, em outros lugares, em outras situações, fora de casa. Vai buscar uma fuga. Vai buscar uma fuga. Talvez vocês que estão aqui, que são homens e mulheres de Deus, talvez vocês não vão para um bar, talvez vocês não vão para uma festa, mas às vezes nós buscamos fuga de outra forma, sabe? Talvez você busque uma fuga fazendo hora extra no seu trabalho, para chegar mais tarde em casa e passar menos tempo em casa, certo? Talvez você busque a fuga dentro da própria igreja, sabe? Ficando tempo demais aqui, fazendo coisas demais aqui, sob a alegação de que está fazendo para Deus. Você não está, você está fugindo de casa.
Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem isso. E, gente, o casamento é um valor que você não perde na rua. Casamento é um valor que você perde dentro de casa. Essa mulher perdeu essa moeda dentro de casa. Casamento é um valor que nós perdemos, quando perdemos, dentro de casa. Você não perde casamento na rua, você perde em casa. E isso é muito sério. Ah, Júnior, mas no meu caso foi uma traição. Então não foi em casa, foi na rua. Meu irmão, casamento é um valor que se perde literalmente dentro de casa. E é aqui que está o problema. É porque se perde dentro de casa. Nós temos muita urgência em procurar muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas. Imagina a seguinte situação. Você está num bar, não é bebendo não. Você está lá no bar comendo alguma coisa, vai embora e percebe que esqueceu a carteira. O que você faz? Você vai para casa e volta no outro dia, ou você volta na mesma hora? Na mesma hora. Você volta na hora. Se você perceber que esqueceu sua carteira lá, você volta na hora para buscar. Você não vai lá no outro dia. Mas, você volta onde? Você volta onde você perdeu. Onde você esqueceu. Você volta lá no restaurante, lá no lugar que você estava, né? Mas se você perde dentro de casa e de repente dá uma olhada e não consegue achar, o que você faz? Amanhã eu procuro. Amanhã eu olho, está dentro de casa mesmo. Ela está aqui em algum lugar, eu não saí, ela está aqui, eu perdi aqui, então amanhã eu procuro. Amanhã eu acho. Minha carteira não tem perna, ela não vai sair andando sozinho. Gente, o valor do casamento precisa ser devidamente recuperado na nossa vida. Nós precisamos devidamente recuperar o valor do casamento na nossa vida, porque a nossa vida é regida por uma escala de valores. E o casamento, ele tem o seu valor. Nós precisamos alinhar a nossa vida literalmente com Deus, com os valores de Deus. Para ter um casamento saudável, para ter um relacionamento saudável, é assim. E o que é alinhar os nossos valores com os valores de Deus? É ter os mesmos valores do céu. É dar importância o que é importante para Deus. Se é importante para Deus, é importante para mim. É assim que nós alinhamos os nossos valores com os valores de Deus. E o que o céu fala sobre casamento? O que Deus fala sobre casamento? Falamos domingo passado, Hebreus 13:4. Digno de honra dentre todos é o casamento. Digno de honra entre todos é o casamento. Ou seja, casamento é importante para Deus? Lógico que sim. Ele é muito importante para Deus? É muito importante para Deus. Porque na escala de valores de Deus, o casamento está aqui, ó. O casamento não está aqui, nem aqui, ele está aqui. Na escala de valores de Deus, o casamento está num lugar muito alto. Muito alto, muito importante. Perceba que digno de honra entre todos. O texto não fala digno de honra entre um é o casamento. Digno de honra entre todos é o casamento. Ou seja, o casamento está aqui para Deus, digno de honra entre todos. O casamento, a família, é muito importante para Deus. O casamento, a família, é um valor muito importante para Deus. Amém? Nós precisamos entender isso, compreender bem isso. Então, para Deus, o casamento está aqui. E nós precisamos valorizar o casamento da mesma forma que Deus valoriza. Digno de honra entre todos é o casamento. Entre todos, não é entre um. É muito importante, é muito valorizado por Deus. Porque se a nossa vida é regida por essa escala de valores, que a gente está, na verdade, alinhando como valor na nossa vida? Se casamento não tá entre isso. Quando você valoriza o valor de Deus valoriza você. Amém? Quando você valoriza o que é importante para Deus, o que é importante para Deus valoriza você. A coisa volta da mesma forma. Quando um homem e uma mulher valorizam o matrimônio deles os valorizam também. É desse jeito, é dessa maneira. Quando você valoriza o seu casamento, meu irmão, esse casamento valoriza você. Quando você valoriza a tua família valoriza você. Torna você um homem e uma mulher de valor. Em vários aspectos. Não só social, mas espiritual também. Por quê? Porque digno de honra entre todos é o casamento. E quando nós estamos valorizando? Quando é que você valoriza o casamento? Quando nós celebramos.
Quando você celebra, você valoriza, porque o que nós celebramos é o que nós valorizamos, amém? Você não celebra o que você não valoriza, ok? Você celebra alguma coisa que você não valoriza? Você não celebra o que você não valoriza, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Agora, o que você valoriza, você celebra. O que você não valoriza, você usa. Aquilo que você não valoriza, você usa. E isso é muito sério, isso é muito sério. O que nós celebramos, nós valorizamos. O que nós não celebramos, nós só estamos usando. O que você não celebra, você usa. É por isso que tem tantas esposas que se sentem usadas pelo marido. Porque não há celebração mais. A celebração foi embora. A alegria foi embora. É por isso que tem tantos esposos que se sentem usados pelas esposas. Porque não celebra. É por isso que tem tantos filhos que se sentem usados pelos pais. Porque não há celebração, é só cobrança. Não tem celebração, não tem alegria, é só cobrança. Esposas que se sentem usados pelos seus cônjuges, filhos que se sentem usados pelos seus pais, pelas suas mães. Não há mais celebração. Por quê? Porque se não são celebrados, são apenas usados. E ninguém gosta de ser usado, meu irmão. Ninguém quer ser usado. Ninguém gosta de ser usado. Amém? Ninguém. Nem eu, nem você, nem ninguém. Nós precisamos voltar a celebrar. O troféu do Evangelho é a celebração. O texto que lemos fala no final, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Nós precisamos voltar a celebrar. Quando você perde um valor, ou usando o termo do texto, quando você perde uma dracma, a celebração vai embora. Quando você perde um valor, a celebração vai embora. Porque muitas vezes nós não percebemos que a dracma do nosso casamento está perdida. Muitas vezes nós não enxergamos que a dracma do nosso casamento ela está perdida. E aí a gente começa a lidar com a insatisfação dentro de casa. É assim que morre a celebração. É assim que morre a alegria. A gente começa a lidar com a insatisfação dentro de casa. Começa a acabar a celebração, aquilo que é tão importante. Você já prestou atenção que Jesus ele não pediu para Deus multiplicar o pão? Jesus celebrou. Ele deu graças e partilhou o pão. Ele celebrou. Meu irmão, assim como a gratidão é a matéria-prima da multiplicação, a murmuração é a matéria-prima da redução. E aonde não tem celebração, tem murmuração, que é a matéria-prima da redução. Nós precisamos trazer a celebração de volta para as nossas casas. Precisamos trazer a celebração de volta para os nossos lares. Nós precisamos voltar a celebrar. Nós não podemos abrir mão disso. Essa mulher não abriu mão disso. A gratidão tem poder de multiplicar. Eu fiquei tão feliz e tão grato a Deus quando nós tivemos o Antônio, nosso primeiro filho. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que em pouco tempo eu tive a Luísa. É óbvio que isso envolve algumas coisas, mas que casais fazem, mas a felicidade foi tanta. E eu fiquei tão feliz com a Luísa, que para não ter outra eu fiz uma cirurgia. Porque senão eu teria um terceiro filho. Hoje eu já teria um terceiro filho. Tamanha a minha alegria com os meus filhos. E eu digo a vocês uma coisa. Eu sou um cara hoje vasectomizado, né? Acho que esse é o termo, né? Só que isso não quer dizer nada, viu, para mim? Isso não quer dizer nada. A minha esposa, ela continua se precavendo, porque eu não garanto que eu não posso engravidá-la. Eu não garanto que não pode acontecer um terceiro filho aí. Então eu falo, tenha cuidado. Se você não quer mesmo ter um terceiro filho, tenha cuidado. Mas, gente, essa noite é uma noite que a gente precisa aprender a recuperar a celebração no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na nossa relação, recuperar a alegria, recuperar a parceria, recuperar a amizade dentro da nossa casa, a alegria dentro da nossa casa. Não deixe que nada roube a celebração no seu casamento, no seu relacionamento.
ela é fundamental. Ninguém gosta de perder nada. Nem uma moeda, nem uma dracma, nem nada. Ninguém gosta de perder. Na verdade, ninguém foi educado para perder. Nós somos educados para vencer, para ganhar. A gente não é educado para perder. Ninguém está, na verdade, preparado para perdas. Nós não estamos preparados para perdas. Vocês sabem disso, nós sabemos disso. Uns lidam melhor com a perda, outros lidam pior com a perda. Mas a gente não está preparado para lidar com a perda. Essa que é a verdade. Só que existem lições que só as perdas podem nos ensinar. Amém? Existem lições que só as perdas podem nos ensinar. Muitas vezes as perdas, elas são pedagógicas. Muitas vezes as perdas, elas nos ensinam algo. A gente aprende algo. Às vezes você ganha, às vezes você aprende. Ou pelo menos deveria aprender. É bem verdade que muitas vezes a gente não aprende nada e passa de novo pela situação adversa. Mas deveríamos aprender. É por isso que Salomão diz que é melhor você estar num velório do que numa festa. Porque num velório você reflete. Num velório você pensa. Quando é que vai chegar a minha hora? A gente sabe que todo mundo vai chegar nesse final. Quando é que vai ser o meu? Qual será a minha hora? Você reflete. Será que eu estou fazendo tudo o que eu deveria? Será que eu estou fazendo tudo o que eu poderia fazer? Será que eu estou me esforçando o suficiente? Será que eu estou me entregando o suficiente para as coisas que são importantes? Será que eu estou me doando o suficiente para aquilo que tem valor para Deus? Para as pessoas que eu amo e que me amam também? Será que eu estou me dedicando o suficiente? Os maiores valores, meus irmãos, os maiores valores, as maiores riquezas que nós perdemos estão dentro da nossa casa. O maior valor que você pode perder está dentro da sua casa. O casamento, ele não acaba na rua. O casamento, ele acaba dentro de casa. O casamento, ele não começa a ruir na rua. O casamento começa a ruir dentro de casa. As nossas maiores perdas estão dentro do nosso lar, infelizmente. E muitas vezes nós não enxergamos isso, muitas vezes nós não percebemos isso. Essa mulher perdeu um valor. Para ela era muito importante. Era uma moeda, provavelmente um dia de trabalho, uma dracma, provavelmente isso. Só que depois que ela perde essa dracma, ela toma algumas atitudes. Ela não fica inerte. Ela não perde e pensa assim, não, mas depois eu acho, está dentro de casa. Nós estamos falando sobre casamento, sobre família. Mas o que eu estou dizendo aqui serve para todas as áreas da nossa vida. Seja você casado ou não. Seja você casado ou não, são princípios de Deus, princípios bíblicos. E essa mulher, ela tem uma postura inicial de o seguinte, valorizar o que ela tinha. Nós precisamos valorizar o que nós temos. Nós precisamos valorizar o que Deus nos deu. E a família que você tem, foi Deus quem lhe deu. Amém? Foi Deus que te deu. Nós precisamos aprender a valorizar isso. Quantas moedas essa mulher tinha? Eu tenho agora, ela tinha 10. E agora ela está com quantas? Ela está com 9. Poxa, eu tinha 10, estou com 9, está bom demais. 9 ainda é muita coisa. 9 ainda é muita coisa. 9 ainda está ótimo. Eu preciso procurar isso agora, não? Depois eu procuro. Sabe? Depois eu ligo. Depois eu reconheço. Amanhã eu falo, amanhã eu peço perdão. Eu briguei hoje, mas amanhã eu falo com a minha esposa. Amanhã eu peço perdão a ela, não tem problema não. Quando eu tiver tempo, eu me acerto com ela. Estou numa correria aqui tão grande. Sabe, eu tratei o meu filho mal, mas quando eu tiver tempo, eu converso com ele. Quando eu puder, eu falo com ele. Eu estou meio sem tempo, estou na correria aqui. Quando eu puder, eu falo. Eu ainda tenho 9. Afinal de contas, eu ainda tenho 9. Foi só uma briga com a minha esposa. Eu curo disso amanhã. Muitas vezes nós não valorizamos o que nós temos. Nós não damos a devida importância àquilo que nós temos. Momento é chamado momento porque não se eterniza. Por isso que chamamos de momento. Esse momento que nós estamos vivendo agora já passou. Não volta mais. Já passou, não vem mais. Amanhã não tem mais. Amanhã acabou. Então, meu irmão, não perca tempo. Não perca tempo para valorizar hoje as pessoas que você ama. Não perca seu tempo deixando para amanhã. Não queira fazer a coisa certa depois que você não tiver mais tempo. Faça hoje. Amanhã pode ser tarde demais.
Amanhã você pode não ter realmente mais tempo. Hoje você está aqui. Seus filhos estão aqui. Sua esposa está aqui. Sua namorada, sua noiva, seu noivo. Valorize hoje. Dinheiro você perde hoje, você ganha amanhã. Carro você perde hoje, você compra outra amanhã. Casa você perde hoje, você compra outra amanhã. Família não. Lar não é aonde você vive. Lar é como você vive. É a maneira como você vive, isso é o seu lar. Encha o seu lar de celebração. Encha o seu lar de alegria. Lar são os valores que você vive. Lar são os princípios que você vive. Isso forma o seu lar. Isso compõe o seu lar. Então viva, meu amigo. Viva de uma forma como se realmente você não tivesse amanhã. Ame. Ame como se você não tivesse a chance de amar amanhã. Se você não fez isso domingo passado, se você não fez isso durante a semana, faça isso hoje. Olhe para a sua esposa, para a sua noiva, a namorada, diga que a ama. Olhe nos olhos dela e diga que a ama hoje. Não deixe para amanhã. Se tem alguma coisa que ela se destaque, tem. Diga isso a ela hoje. Fala para ela. Eu adoro esse teu jeito. A Bíblia manda a gente remir o tempo porque os dias são maus. Amém? Amém? Glória a Deus, vocês estão aí. Eu acho que isso nunca foi tão atual. Tem gente esperando para amanhã aquilo que deve ser feito hoje. O problema é que quando a gente faz isso com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, amanhã pode ser tarde demais. Mas tem gente esperando. Nós não podemos deixar as pessoas saírem da nossa vida sem a gente demonstrar o quanto a amamos. Nós não podemos permitir que pessoas saiam da nossa vida sem a gente demonstrar como elas são importantes para nós. Isso importa para Deus. Isso é importante para Deus. As pessoas é o maior valor de Deus, então tem que ser valor para você também, para mim também. Amém? É importante. Gente, nós temos todos os dias, literalmente, para fazer isso. Nós podemos fazer isso todo dia. O Antônio, falei dele agora há pouco, ele já está com 11 anos. Parece que foi ontem que ele corria aqui ao lado, aqui, no meio da terra, né, pastor? Levantava uma poeira medonha. Parece que foi ontem. O cara está com 8 anos já, 11 anos só. 8, né? 11 anos servindo já em ministério aí. Postando besteira no Instagram. Falei com ele hoje sobre isso. Valorize a família que Deus colocou na sua mão. O tempo passa muito rápido. O tempo passa rápido demais, gente. Você sabe disso. Quando você chegar lá no céu, Deus não vai olhar para você e vai dizer: "Oh, você foi um funcionário exemplar, parabéns. Nossa, você ganhou muito dinheiro, parabéns. Que casa bonita você fez, parabéns." Ele vai perguntar pelas coisas que Ele entregou na sua mão, para você cuidar. Cadê a família que eu lhe dei? Como está a sua família? Valorize aquilo que você tem hoje. Amém? Essa mulher também fez outra coisa. Reconheça. Precisamos reconhecer. Essa mulher reconhece o que ela perdeu. Onde acontecem as nossas maiores perdas? São dentro da nossa casa. Por quê? Porque os seus maiores valores estão dentro da sua casa. É a sua família. Às vezes a gente perde um filho para as drogas. Às vezes a gente perde uma esposa, um esposo para a vida, para o mundo. Os seus maiores valores estão dentro de casa. E às vezes é ali que ele é perdido. Está dentro de casa, está perdido não. Uma hora eu acho. Uma hora eu encontro. Deixa para amanhã. Eu briguei com minha mulher, mas um diazinho, o que tem? Eu falo com ela amanhã, eu peço perdão amanhã. Briguei com meu filho, ele vai sair de casa como? Ele não tem como se sustentar, depende de mim para comer. Quando eu puder, eu falo com ele.
Essa mulher reconhece que ela perdeu. E reconhece que ela perdeu dentro de casa. Só que ela procurou. A Bíblia fala que ela procurou. Versículo 8. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até... Quem está ligado aí? Procura até encontrar. Até encontrar. Ela procurou porque ela perdeu dentro de casa e ela sabe que estava lá. Ela sabe que estava lá. Por que eu vou me dar o trabalho? Está aqui? Para quê? Se essa mulher está aqui, um dia eu acho. Qualquer hora eu me reconcilio. Qualquer hora eu peço perdão a ela. Eu magoei minha esposa ontem, mas assim que possível eu peço perdão a ela. Ela está lá todo dia. Ela está lá todo dia. Eu magoei meu filho, eu fui duro demais com ele. Assim que eu puder, eu chamo ele, peço perdão. Ele não tem nem para onde ir. Depende de mim para tudo. Quando eu puder, eu falo com ele. Não. Ela reconheceu que ela havia perdido. E como é que ela reconhece que ela havia perdido? Ela começou a contar. Ela deu conta. Ela começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, está faltando uma, são 10. Sabe? Ela começou a contar. Ela deu conta. De vez em quando nós precisamos fazer isso também, sabe, irmãos? Dar conta da nossa vida, se examinar. A Bíblia fala, examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo, fazer conta. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa postura, a nossa conduta? Como é que as coisas estão? Olhar para a nossa família e ver. Como é que está a minha família? Como é que eu estou conduzindo a minha família? Olhar para a minha esposa nos olhos dela e perguntar. Como é que estão as coisas? Nós estamos indo bem? Podemos melhorar? Tem algo que podemos fazer para melhorar? Olhar para os nossos filhos e reconhecer. Meu filho, eu fui duro demais contigo ontem. Ou eu fui duro demais contigo hoje. Sexta-feira mesmo eu bati um papo legal com o meu filho. Ele tem 11 anos, ele já entende muitas coisas. Eu tive uma conversa seríssima com ele. Eu acho até que ele entendeu. Eu não tinha como prorrogar mais e nem terceirizar isso para minha esposa. Ela já vem fazendo o papel dela. Eu preciso fazer o meu. Acho que eu até demorei demais para ter a conversa que eu tive com ele. A responsabilidade é de quem tem o conhecimento. Amém? Se você está aqui, você está recebendo o conhecimento de Deus para a sua vida. Então você passa a ser responsável. Você passa a ser responsável. Nós precisamos às vezes olhar no espelho e dizer, Júnior, rapaz, isso não está legal. Essa forma que você está agindo não está bacana, não está legal. Você precisa melhorar, cara. Você precisa evoluir. A forma que você trata a sua esposa, a forma que você conduz sua família não está bacana. Você precisa reconhecer que você perdeu, se você perdeu. E às vezes nós perdemos. Ficam coisas pelo caminho. A Bíblia fala que Moisés, certa vez, ele desceu do monte com o rosto brilhando, né? E brilhava tanto que ele tinha que cobrir com um véu. Só que, depois de um tempo, o brilho sumia, se apagava. E certa vez, ele ainda com véu, e o povo estava olhando, o homem está com véu. Deve estar com o rosto brilhando. Mas a luz tinha se apagado. Não estava mais brilhando. Mas ele ainda estava com véu. Então quem estava olhando para ele, achava que ele ainda estava cheio da glória de Deus ali. Só que já tinha apagado. Não estava mais brilhando. Mas para os outros, ainda estava brilhando. Sabe? Para as pessoas, ainda estava brilhando. Essa mulher, ela tinha 10. Perdeu uma, ficou com 9. Mas ela sabia que ela tinha 10 e estava com 9. As vizinhas dela não sabiam. As vizinhas dela ainda achavam que ela tinha 10. Só que ela sabia que ela estava com 9. Sabe, irmãos? Às vezes, o brilho acabou faz tempo. Só que a gente está vivendo de aparência. Às vezes o brilho foi embora há muito tempo.
Só que você está usando o véu e as pessoas acham que você ainda está com brilho. Só que você não está mais. Acabou. Acabou faz tempo. Acabou faz tempo. Só que a gente está preocupado com a opinião dos outros, não com a opinião de Deus. Às vezes não é mais importante para a gente o que Deus pensa. É mais importante para a gente o que os outros pensam sobre nós. E é duro lidar com isso. Todo mundo está achando que eu tenho 10, para que eu vou procurar? Meus vizinhos, meus amigos acham que eu tenho 10, para que eu vou procurar? Está todo mundo achando, está tudo muito bem. Desce o cacete no carro, chega na igreja, me dá aqui a mão, vamos entrar de mão dada. Sabe? Desce o cacete em casa, briga, vem para a igreja, vamos aqui. Trata os filhos mal, bate nos filhos, vem para a igreja, vem cá meu filhinho, vem cá. Sabe, coloca o véu e vem. O que é importante é o que os outros vão ver. Não o que Deus está vendo. Às vezes as pessoas, de forma geral, e a gente está no meio disso, a gente está trocando aquilo que é real para ser visto. Aquilo que é importante, aquilo que tem peso, por aquilo que é efêmero. Sucesso externo. E a nossa saúde interna está definhando. Deus te vê nos bastidores, meu irmão. Deus te vê na sua transparência. Deus conhece o íntimo do seu ser. Amém? Na tua autenticidade. Deus te vê na tua honestidade. É tempo de valorizar, é tempo de reconhecer. E é tempo também de identificar. Identifique aonde você perdeu. Se você hoje está percebendo que você perdeu a alegria da sua casa, do seu lar, perdeu a celebração ou as razões disso, identifique aonde você perdeu. Aonde eu perdi? Aquela mulher foi procurar aonde? No trabalho? Na igreja? Ela foi procurar em casa, porque ela sabia que ela havia perdido em casa. Ela tem a consciência, foi aqui que eu perdi, dentro da minha casa. Não adianta fugir da realidade, não adianta querer viver de aparência. Isso não resolve as coisas. Não dá para suprir uma necessidade com outra. E às vezes nós queremos fazer isso, suprir um valor perdido com outra coisa. Qual o problema de eu ser 99%? Para que ser 100%? É só um valor, é só uma dracma, é só uma moeda. Eu estou mal no casamento, mas eu estou bem financeiramente, ninguém pode ter tudo. Não. Não é assim. A sua família é um presente de Deus, é uma bênção que Deus deu a você. Eu dou uma mascarada aqui e fica tudo bem. Eu coloco o véu e está tudo certo. Tapar um valor com o outro, mas o buraco continua lá. O buraco continua lá. Nós precisamos se examinar. Porque talvez o problema da nossa vida seja nós. Talvez o problema seja interno. Talvez o problema seja você. Talvez o problema seja eu. Não seja necessariamente o meu casamento, seja eu. É como eu disse domingo passado, numa sessão de aconselhamento. Pastor, minha mulher saiu de casa, ou me colocou para fora de casa. Eu falei, meu irmão, como é que você está? Eu estou afastado de Deus. A questão não é seu casamento, a questão é que você está afastado de Deus. Como que você vai se relacionar com alguém se você não consegue se relacionar com o seu Criador? Se você não consegue se relacionar com Deus? Aquele que te fez, aquele que te ama, aquele que ama os seus defeitos, mas se recusa a deixá-los com Ele. Você não consegue se relacionar com Deus, você quer se relacionar com uma pessoa. Se acerte com Deus, meu irmão. Depois você pensa em voltar para sua esposa, em ter relacionamento com alguém. As pessoas não estão aqui para ficar sofrendo, não. Ninguém está aqui para ficar sofrendo, não. Se acerte com Deus, se alinhe com Deus. Essa mulher, ela começa a procurar, mas ela faz algo muito importante. Ela acende a candeia.
Sabe, ela acende a candeia. A Bíblia fala que ela acende a candeia, ela gera um certo desconforto. Imagine que você está deitado, tudo apagado, vai alguém lá e acende a luz. Não dá aquela sensação ruim? Essa mulher acende a candeia, ela não tem medo da luz. Por quê? Porque a candeia acesa, a luz acesa, mostra uma sujeira que está na casa. A casa está suja, a candeia precisa ser acesa para se enxergar. E é o que ela faz. Se a candeia não fosse acesa, ela não consegue ver a sujeira, ela não ia conseguir achar o valor que ela perdeu. E às vezes nós não queremos levar a luz para dentro da nossa casa, às vezes nós não queremos acender a candeia dentro de casa, e a sujeira está lá, e ninguém consegue ver, porque ninguém enxerga na escuridão. Você precisa de luz, você precisa da palavra de Deus. Amém? Ela acende a candeia. É desconfortável? Às vezes é. Ela acende a candeia e faz o quê? Ela começa a varrer. Ela começa a varrer. E ela encontra a moeda. Perceba que ela só acha a moeda quando a sujeira sai. Ela só encontra a moeda quando a sujeira sai. Enquanto a sujeira está lá, ela não consegue encontrar a moeda. Ela precisa tirar o que está errado. Tire de casa o que não deve estar em casa. Remova da sua casa o que não deve estar lá. Acenda a candeia, varra a sujeira, coloque para fora, para que você consiga recuperar os valores que são importantes para você e para Deus, para a sua família. Tire de lá o que está errado, e você sabe o que está errado. Nós sabemos sempre o que está errado. A sujeira só sai quando a luz chega. Enquanto nós estivermos na escuridão, ninguém enxerga nada, ninguém enxerga a sujeira. Nós precisamos acender a luz. Ela sabia onde estava a candeia, ela sabia como acender a candeia. Às vezes a gente vai atrás de aconselhamento, palestra e tudo mais, só que a gente sabe onde é que está o problema. A gente sabe onde é que está o problema. Candeia, irmão, luz, palavra, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, palavra de Deus. Foi o que nós dizemos domingo passado. Nós precisávamos entender o casamento do ponto de vista bíblico. Nós precisamos resgatar o casamento do ponto de vista bíblico. Não o que eu acho, o que eu penso, o que eu não sei o quê. Meu casamento é bacana, então não é assim, é Bíblia. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. O seu casamento tem que ser pautado na palavra de Deus. Se a opinião que você recebe de alguém não corrobora com a palavra de Deus, não serve. Está errado. Amém? Tire de casa o que não deve estar em casa. Isso é organização. Isso é organização. Coisas fora do lugar não dá para encontrar. Não tem como você encontrar. Muitas vezes nós, homens e mulheres, decidimos deixar para lá as coisas da casa, o casamento, o matrimônio. É tempo de você resgatar, é tempo de você restaurar. Amém? Às vezes algumas perdas são necessárias para que a gente organize a casa. Se você está vivendo um tempo de perda, se você está vivendo um tempo difícil, seja no seu relacionamento, seja fora dele, seja como você está, às vezes esse tempo é necessário para que você organize a sua casa, para que você alinhe o seu coração com o de Deus, a sua vontade com a de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, a nossa não é. Então a gente precisa alinhar a nossa vontade com a vontade do Pai. Amém? É isso que nós temos que fazer por nós, pela nossa família, pelas nossas relações. Não adianta, pode mudar governo, pode mudar presidente, pode entrar quem quiser nesse governo. Se você não organizar a sua casa, não adianta. Não adianta. Não tem jeito, não resolve. Não resolve. No final ela celebra. No final ela celebra. Perceba que ela não chama as amigas, as vizinhas dela para chorar com ela. Ela não chama as vizinhas dela para procurar com ela. Sabe? Ela não faz isso. Não, isso é problema meu. Isso aqui é comigo. Tem gente que tem problema no casamento, em vez de procurar um aconselhamento, não sai falando para todo mundo. Sai contando da vida dele para todo mundo, da vida dela para todo mundo. Encontra alguém, vai falando, sai falando mal do marido, sai falando mal da esposa, fala para um monte de gente que não pode resolver, só vai concordar ou discordar. Procure aconselhamento seguro, meu irmão, minha irmã.
É isso que essa igreja está oferecendo com esse ministério. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa intenção. A intenção do nosso coração. Essa é a intenção de Deus, creia. Pode acreditar, a gente está tratando isso, levando isso muito a sério, com muita seriedade. Muita seriedade. Invista no seu casamento, invista na sua família, invista nos seus relacionamentos. Tem coisa que eu trato dentro de casa. Isso é problema meu, eu que vou procurar a moeda, e eu vou encontrar. Encontrou, e agora? Agora é festa. Vem para cá, vem aqui dentro da minha casa agora para você ver o que Deus fez. Agora é festa, agora é celebração, amém? É tempo de celebrar, é tempo de resgatarmos a celebração. Assunto de casa se resolve dentro de casa. A luz incomoda, mas às vezes a gente precisa acordar. A luz nos faz acordar para a vida, amém? Vamos acordar para a vida. Vamos cuidar das nossas famílias, das nossas relações, amém? Vamos nos mexer. Vamos nos mexer, vamos ficar de pé, amém? Pode ficar de pé. É tempo da gente celebrar. Deus te trouxe aqui essa noite para que você não deixe para depois. Não leve para casa hoje um pedido de perdão. Não leve para casa hoje um eu te amo que deve ser dito para alguém. Faça isso hoje. Hoje é dia de você procurar aquilo que você perdeu. E digo mais, você vai achar hoje aquilo que você perdeu. Você vai achar os valores que você perdeu. Pessoas valem mais do que coisas, amém? Valorize o que você tem, valorize as pessoas. E se eu perder, acenda a luz, acenda a candeia, mas acende até encontrar, não até cansar, amém? Acende até encontrar, até achar. Nossa prioridade é achar o que estava perdido. A prioridade de Deus é organizar a nossa vida, amém? Você encontra e Deus organiza o que está desorganizado. Peça a Deus, fala com o Senhor: Pai, acenda a candeia. Pai, me dê coragem para acender a candeia, me dê coragem para acender essa luz. Eu preciso encontrar o valor que eu perdi. Eu preciso restaurar, recuperar a minha família. Todo relacionamento duradouro paga um pedágio chamado perdão. Em algum momento você vai pagar esse pedágio na sua vida. Peça a Deus para que seja hoje, se esse for o seu caso. Se esse for o seu caso, que seja hoje. Valorize, acenda a candeia. Reconheça, identifique. De família não se desiste, amém? De família não se desiste. Não se entrega a família para o inimigo. Família se celebra. Chegou a hora de você voltar a celebrar, amém? Então celebre, celebre. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda
e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame sobre 1000 gerações, sua família e seus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus Declare isso filhos. nessa Que a noite. bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos Dos todos teus juntos, amém. filhos, se a bênção Amém, amém, Semana passada algumas pessoas me abordaram e me disseram: pastor, eu tive vergonha de levantar a minha mão, eu tive vergonha de ir aí na frente receber a oração. Então eu queria pedir a toda a igreja que fechassem os olhos agora. Ninguém olha para ninguém, ninguém vê ninguém. Feche os seus olhos, e comece a clamar a Deus, comece a pedir a Deus: Senhor, me dê a coragem que eu preciso para acender a candeia. Senhor, eu quero encontrar o valor que eu perdi. Senhor, eu quero encontrar os valores que eu perdi. Senhor, eu quero te reencontrar. Senhor, eu quero te encontrar. Senhor, eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. Eu quero entregar a minha família em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, meu irmão. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de celebração. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. Acende essa candeia sobre a sua vida. Coloque a luz do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu quero fazer esse convite a você. Eu quero te convidar a hoje, essa noite, receber Jesus como Senhor da sua vida. Trazer Jesus para dentro da sua família, dentro da sua casa. Se esse for o seu desejo, de trazer Jesus para dentro da sua casa, levante a sua mão. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Está todo mundo de olho fechado aqui. Não tenha vergonha de levantar a sua mão. Dê esse sinal para o céu. Amém, glória a Deus. Você que está levantando a mão, glória a Deus. Muitas pessoas, você que está levantando a sua mão, não vai embora daqui hoje sem passar no lounge. Deixe o seu nome conosco. Nós queremos ajudar você. Nós queremos abençoar a sua vida, meu irmão. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, tem muito a fazer por você e sua família. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Os seus filhos, os filhos dos seus filhos, a sua vida, a sua família. Amém. E a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e seus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém.
Meu irmão, só um pedido, pode se sentar. Só para te lembrar, na verdade, estamos encerrando o culto. Ao sair, a Érica vai estar ali fora, ok? Se você quiser oração pela sua vida, pela sua família, nós, os pastores, alguns líderes estarão aqui. E você que quer fazer a inscrição para o curso, não perca essa oportunidade, as vagas realmente são poucas e limitadas, amém? Que Deus abençoe seu restante de domingo. Sim, também tem as fotos, e quem ainda não pegou as fotos quando chegou, pegue agora na saída também as suas fotos ali fora, ok? Com a Érica, amém? Deus abençoe.